Olá, Web Condôminos! Começamos agora mais um podcast que trata do dia a dia da vida condominial, apresentado por esta advogada Fabiola Lopes, com os nossos patrocinadores, Grupo Alvo, Grupo Conexão Ideal, RS Assessoria e APP Sindi Assiste. As portas do nosso condomínio continuam abertas para você. Quer participar aqui com a gente? Mande sua pergunta, opinião, sugestões de pauta, comentários aqui no nosso comentário do YouTube ou no nosso e-mail descomplicando o seu condomínio @gmail.com. Nós teremos o prazer de descomplicar a sua dúvida. Hoje nós estamos aqui com o nosso patrocinador Rodrigo Salgado, da RS Assessoria, e nós vamos falar de uma questão que cada vez mais aqui no litoral a gente tem muito isso, mas a gente já vê aí nos condomínios afora aí do Brasil, né? Mas no litoral este problema já era lá do século passado, né? Porque Sim, até por ser uma cidade, são cidades praianas, cidades planas. planas, então a gente tem aquela questão das pessoas Usufruírem melhor usufruírem desse meio de do transporte. transporte, que é a Bicicleta. bicicleta, gente. E aí o que, que acontece? Normalmente, até daquele. Então, no século passado, né? Então, na década de 60, 70, 90, as pessoas até subiam com as suas bicicletas para os apartamentos. E as pessoas começaram a exigir dos condomínios que tivesse uma área própria para o condomínio, para as bicicletas no condomínio, para que Correto. elas não tivessem que subir com esse peso para dentro e ficar com aquele meio de transporte no meio da área de serviço, né? E aí os condomínios começaram a criar os bicicletários, tanto que hoje é um plus. Você chega num condomínio que diz, olha, tem um bicicletário, né? Todo condomínio agora tem, né? Mas aí a pessoa presta atenção no tamanho do bicicletário. Ah, um bicicletário bom para a quantidade de apartamentos, né? Só que tem um problema, né? São as bicicletas abandonadas. Porque às Correto. vezes, nossa, gente, o nosso patrocinador chegou aqui já causando hoje. Ele está aqui na coxia, mas já chegou causando. Então, a gente. São as bicicletas abandonadas, né? E aí, Rodrigo, o que, que a gente faz com isso? Porque às vezes, realmente, os condôminos que estão com bicicleta, que usam diariamente, não tem espaço. É uma questão bem complexa se tratando do bicicletário, bicicleta, condomínio. Então, assim, a gente tem que saber separar as coisas. Como a própria Fabiola falou, vem de muito de antigamente, do século passado, aonde já vinha se discutindo aonde deixar as bicicletas. Os condomínios antigos já não tinham espaço, ou tinha espaço e não tinha a parte designada para o bicicletário. Então, muitos condomínios antigos acabaram criando esse espaço para fazer o bicicletário. Mas lembrando que, quando você cria o bicicletário, você disponibiliza ao menos uma vaga de bicicleta para os condôminos. Ou seja, quando se trata de um condomínio muito grande, você tem que criar um número de vagas suficiente para um número de unidades. Ah, mas não tem espaço suficiente. Então chamamos já um bicicletário brigativo, aonde você vai ter uma superlotação daquele espaço designado e acaba tendo os conflitos. Ah, porque Que amassou minha para a lei bicicleta. seria o bicicletário rotativo, que é na Exato, mesma casa daquelas garagens que não são suficientes. exato. E aí você acaba. Ah, que amassou. Ah, que o meu aro dobrou. Ah, que pegaram o meu cilim. Ah, que o meu pedal quebrou. Então, assim, a gente precisa ter um mínimo de organização. Mas lembrando que o bicicletário é destinado a apenas uma bicicleta por unidade. E não adianta colocar a bicicleta da família inteira no dentro do bicicletário. Porque a partir do momento que o condomínio faz essa ação, o condomínio assume essa responsabilidade também, porque ele criou o bicicletário primeiro. Ele já vai ter que colocar gradis ou até mesmo uma câmera para estar filmando, para você ter o controle assertivo sobre aquelas bicicletas.
Uma coisa interessante que você falou também é condomínios muito antigos criaram o bicicletário posterior à existência da convenção e do regulamento interno. Essa questão do bicicletário, normalmente ele está dentro do regulamento interno, Correto. que é aquela parte das regras internas que podem ser votadas em assembleia, que é pela maioria simples que a gente fala, que é os 50 mais um da assembleia. Então, assim, quando você cria esse bicicletário, né, ou se no seu condomínio já existe um bicicletário, mas você procura lá no regulamento, na convenção, e não tem nada falando dele, o melhor é que, primeiro passo, antes de pensar em bicicleta abandonada, antes de pensar em quem pode usar, quem não pode, é levar isso com uma pauta específica, com item específico na pauta da Assembleia e votar as regras desse O que você bicicletário. falou é muito importante, Fabio. Por quê? Se você não tem designado isso no teu regulamento interno ou convenção, a primeira coisa que você tem que fazer é levantar uma pauta específica, uma assembleia específica, a votação do bicicletário. Inclusão do bicicletário no regulamento interno. Importante, na pauta específica, levantar o custo para a construção desse bicicletário. Lembrando que você terá que passar aos condôminos. Lembrando sempre, pessoal, que se você não for o mais transparente possível, você está acarretando problemas futuros para você. E quando você vai fazer uma pauta específica numa assembleia, falando sobre a criação de um bicicletário, fala quais são os valores, qual a capacidade, quais são as regras e como vão ser geridas essas regras. Porque não adianta depois o condômino, o bicicletário criado, todo bonitinho, etc., colocar 5 bicicletas dentro do bicicletário, sendo que ele vai tirar a vaga de outros condôminos que têm o direito de colocar suas bicicletas. Normalmente, quando se trata de espaços não suficientes para o atendimento do condomínio, nós colocamos algum tipo de lacre, identificamos essa bicicleta para que a gente possa identificar quem são as pessoas. Mas muitas vezes acaba se tornando uma superlotação, porque você acaba vindo bicicletas no período noturno, de madrugada, de manhã, prestador de serviço, que acaba usufruindo do mesmo espaço. Prestador de serviço usufrui de um espaço distinto do bicicletário do condomínio. Não podemos misturar as bicicletas dos prestadores de serviço com a bicicleta dos proprietários, porque acaba tendo muitas vezes o desencontro, pegar uma bicicleta que não é a sua, fazer uma troca. Então isso acaba correlacionando um problema para o condomínio, aonde ele terá que arcar com aquela bicicleta e muitas vezes ele assume uma responsabilidade de que não era dele. Fez o bicicletário, você tem que colocar câmeras, portão, gradis, você tem que ter um controle, porque você já está criando uma benfeitoria para um condômino, onde o mesmo terá as suas regras a seguir. Se você não fizer uma assembleia, não colocar o item específico bicicletário e não criar regras para isso, você efetivamente perde o controle e você não terá como fazer a aplicação de multas ou advertências perante o bicicletário. Agora, aí a gente superou essa questão. Então, tem ali as regras, tem tudo. Só que e o que a gente escuta muito, e eu já tive, inclusive, numa assembleia que não tinha essa questão e foi falada, né? E aí, agora, o que que eu faço com aquelas bicicletas que, ainda mais assim, se é um síndico ali, né, ativo, ele percebe que tem bicicleta que foi colocada naquele gancho, que foi colocado naquele espaço, e ela nunca mais foi tirada. Já vai para ano, 1, 2, 3 anos, aquela bicicleta, você vê que ela tá cheia de pó, que o pneu tá murcho, você já percebe que aquela bicicleta não está sendo usada. O que que a gente faz? Eu já vi casos que o síndico falou: doutora, a gente sabe que a bicicleta era de um morador que mudou, que era do filho dele, ele já mudou faz uns 5 anos. Aí eles nunca vieram buscar. Eu acho que o filho até esqueceu dessa bicicleta que existia. E aí, o que que a gente faz com essas bicicletas? Muitas vezes, quando você tem o abandono de bicicletas dentro do bicicletário, eu tive um exemplo clássico, onde uma condômina de São Paulo deixou a bicicleta por 2 anos dentro do bicicletário. E a mesma depois veio reclamar para o condomínio que a bicicleta dela havia sido furtada. E eu perguntei, óbvio, furtada? Qual dia? Ah, não sei, mas tem mais de 2 anos. Eu não tenho mais de 2 anos. Eu não consigo visualizar isso perante as câmeras. Por mais que eu coloque câmeras, eu tenho um prazo pré-determinado
para verificar aquelas imagens. Então, muitas vezes, quando hoje trabalhando muito em condomínio e todos eles têm uma ação de maresia muito excedente, a gente vê muitas bicicletas se deteriorando de forma rápida. E não é a questão de você abandonou a bicicleta ou não, é que a pessoa mora em São Paulo, ela não usufrui muito da bicicleta, do objeto, e aí, consequentemente, aquela bicicleta acaba se deteriorando. Como não é um bem de um valor muito agregado, porque você coloca uma bicicleta, claro que temos bicicletas aí que custam uma fortuna. Com certeza o proprietário não deixa essa bicicleta na Não. bicicleta, ele vai levar para casa dele, vai cuidar como se fosse um filho. Vai colocar no Mas, meio da sala. exato, ou até mesmo pendurar na parede da sala. E que eu já vi. Então, assim, o bicicletário, você vê que tem muitas bicicletas se deteriorando e muitas vezes os condôminos já não tem mais aquele valor agregado, já não vão tirar, ou mudou, ou se faz de sons que não é dele, e acaba imputando essa responsabilidade para o condomínio. O condomínio, quando ele tem que fazer o descarte de bicicletas abandonadas, primeiramente ele tem que fazer um comunicado oficial aos condôminos, informando sobre a quantidade de bicicletas abandonadas. Como que conseguimos fazer essa mensuração? É verificando a bicicleta, bicicleta por bicicletas, as condições de deterioração dela, e aí sim a gente determina que aquela bicicleta realmente está abandonada. Jogamos isso, comunicamos às pessoas que quem sejam os proprietários têm de 30 a 60 dias para fazer a retirada da mesma. Pode jogar no lixo, pode fazer doação, etc. Não fez essas retiradas, 60 dias depois, o condomínio mesmo faz as retiradas dessas bicicletas, deixa num espaço destinado a fazer essa doação. Aí eu trabalho sempre mais com uma preventiva, mais 30 dias guardado nesse espaço para depois fazer uma doação, que normalmente nós fazemos uma doação para uma ONG que vai atender os anseios de crianças carentes com essas bicicletas que possam ser recuperadas. Lembrando que Muitos condôminos até reclamam. Você não pode fazer isso. Pode. Nós temos a prerrogativa de fazer isso, até porque o espaço ele é menor do que a capacidade condominial, e aí a gente tem os argumentos. O porquê que deixa a bicicleta lá, eu porque aí aparece. normalmente oriento até os condomínios que acontece isso, eu oriento que numa assembleia ordinária, para quem já ficou com aquela bicicleta abandonada por 3, 4 anos, eu falo, espera mais um pouco. Na próxima assembleia ordinária, você vai colocar o item de é, votação quanto à discussão quanto às bicicletas abandonadas, e aí nesse item da pauta específico, vocês já coloquem em votação. Gente, estamos com bicicletas, tantas bicicletas abandonadas. O que vamos fazer? Qual não é o que vamos fazer? Qual o prazo que vamos dar para que o condômino identifique ou retire sua bicicleta? Bota isso em votação. Olha, depois disso, qual é a destinação? Vamos ainda deixar, eu acho que essa prática da RS, né, do Rodrigo Salgado, é exatamente normalmente a que eu também oriento os síndicos. Coloca num outro espaço, deixa num outro espaço por mais 30 dias. E aí, se não havendo nenhuma reclamação, nenhum resgate daqueles 30 dias, aí você faz a doação com o recibo, colocando lá naquele documento que foram doadas 36 bicicletas em estado de ferrugem, como estava a situação. Tira a foto, eu falo para o síndico, antes de fazer a doação, tira a foto daquelas bicicletas e faz a doação, pega o recibo, junta a foto, junta o recibo na pasta até da prestação de contas daquele mês e acabou. Quando vier assim, foi furtada. Não, não foi furtada. Olha, lá naquela assembleia ordinária, você recebeu a pauta, estava escrito que você tinha que identificar a sua bicicleta, que você tinha que dar uma destinação a ela. Você não deu, passou o prazo, colocamos mais esse prazo neste local e está aqui a foto da sua bicicleta que foi doada para essa instituição que foi feita. Então, eu sempre falo, coloca isso em assembleia ordinária, porque a assembleia ordinária é o ato que é aquele ato sublime, né? Então ninguém pode dizer que não foi comunicado. Então, eu não recebi o comunicado de que essa bicicleta seria destinada à doação. Tá ali na ata qual seria o procedimento para aquela bicicleta abandonada. Se você que tinha uma bicicleta
ali parada no bicicletário, não se atentou a isso e não deu a finalidade, você que foi negligente com a sua bicicleta. Então, o condomínio tem como fazer essa prova, né? Tem Com toda certeza. essa documentação. Eu acho que o condomínio é importante, tanto o síndico como o condomínio, se documentar. Documentando-se com fotos, recibo, para quem foi a doação, colocando na pasta de prestação de contas, que é o ideal, onde todos têm acesso, ou até mesmo digitalizando e colocando nos aplicativos e sites, para que os condomínios possam ter acesso, é a melhor coisa. Porque amanhã ou depois não vão ter as acusações de que nós fizemos de forma tempestiva essa doação ou a retirada. Nós fizemos todos os comunicados pertinentes. O que a lei exige hoje e como exige, mas também devemos ter discernimento de que as ações dos condôminos, o quanto está prejudicando o condomínio. E as pessoas não sabem o quanto. Muitas vezes a questão da manutenção, da limpeza no local, aquela bicicleta está se deteriorando de uma forma muito acelerada, acaba que as correntes acabam manchando o piso, o ferrugem, e isso acaba dificultando bastante. Eu sempre coloco, né, para condomínio, a gente já está encaminhando aí para o nosso final hoje do podcast, mas o que a gente sempre deixa claro, gente, com essa questão, eu sempre falo, condomínio, gente, o principal é colocar em assembleia, a votação na assembleia, a discussão desse tema na assembleia, que é o principal, porque se você tem isso, os juízes dificilmente vão reverter, porque eles entendem, né, numa questão de uma ação judicial, que a pessoa venha cobrar essa bicicleta que foi doada indevidamente, porque ele entende o seguinte, a maioria decidiu assim. Então, se você não concordou, você tinha lá o prazo, inclusive, para impugnar uma ata, e você não impugnou. Então, você não impugnou a ata, você não providenciou que a maioria decidiu, então agora foram cumpridos todos os prazos, então agora você não pode vir aqui no judiciário requerer. Pode acontecer? Pode acontecer, né? Porque no judiciário a gente nunca pode dar certeza de nada. Mas é isso que eu estou falando. Dificilmente um condômino vai ter o direito aí de um ressarcimento por uma bicicleta que foi doada, sendo que foi cumprida todo esse processo, né? Então é sempre importante isso. No condomínio, o principal é colocar essa discussão em assembleia, comunicar a todos dessa decisão e aí cumprir os prazos que devem ser colocados ali, que foram determinados por lei ou que foram decididos pela maioria. Então, perfeito. Rodrigo, como é que a gente faz para achar a RS Assessoria? www.rsassessoriacondominial.com.br e pelo Instagram rs_assessoria_condominial. Lá vocês vão poder encontrar todos os comentários, no site bastante informação, vídeo institucional de como nós trabalhamos e como podemos auxiliar os condôminos numa gestão condominial. Então, gente, bicicleta, não estamos falando para você não usar sua bicicleta, condômino, pelo contrário. Estamos dizendo que você deve usar, deve mantê-la em bom uso e identificada. Hein? Então, a gente aqui é favorável ao fitness, né? À saúde, desde que você tome conta ao meio ambiente. Do seu bem, você pode sempre usufruir dos bicicletários normalmente, porque a gente incentiva isso aos condôminos. Bom, gente, agradecemos a todos os nossos web condôminos que nos prestigiam. Vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Curtam, compartilhem, comentem, ativem o sininho. É sempre bom saber que você está aí do outro lado nos acompanhando. E fui atrás da felicidade. E achei paçoca, canjica e milho. E aí tropecei e caí na quadrilha. Bora festejar a festa junina agora no mês de junho. Tchau, gente! Alvos Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvos Serviços.